Menino Lobo acaba de chegar na nossa cidade. Mowgli é o lançamento mais recente da Antofágica e no vídeo de hoje eu vou falar da nossa edição e também de algumas outras crianças selvagens famosas. Os contos de Mowgli foram publicados originalmente em Os Livros da Selva, uma coletânea que reunia 2 volumes, de 1894 e 1895, respectivamente. Escritas por Rudyard Kipling, as histórias do Menino Lobo, Mowgli, estão no imaginário coletivo de diversas gerações. Isso por conta das várias adaptações para as telas que as histórias ganharam. A edição da Antofágica reúne os 8 contos protagonizados por Mowgli em um livro da selva e também um conto extra. E olhem que interessante, apesar de serem contos, esse livro pode ser lido como um grande romance sobre a vida selvagem. Mowgli é um filhote humano que aparece no meio da selva e ele é adotado pelo pai lobo e pela mãe lobo. Seu direito de permanecer na selva é defendido na Pedra do Conselho por Baloo, o urso marrom que ensina aos filhotes a lei da selva, e também por Bagheera, a pantera negra. Ele cresceu com os filhotes, embora, claro, eles já fossem lobos adultos antes mesmo de Mowgli ser uma criança. E Pai Lobo ensinou a ele seu trabalho e o significado das coisas na selva, até que cada agito na grama, cada bafo do ar noturno, cada nota das corujas acima de sua cabeça, cada risco das garras de um morcego ao se dependurar brevemente numa árvore e cada respingo de cada peixinho saltando numa lagoa diziam tanto a Mowgli quanto o trabalho de um escritório diz a um homem de negócios. Gente, e Mowgli é uma história tão influente que é inclusive a base do escotismo. Vocês sabiam disso? O movimento escoteiro foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell, na Inglaterra, unindo conhecimentos da sua vida militar e também técnicas para o desenvolvimento dos jovens. Ao tomar conhecimento das histórias de Rudyard Kipling e do sucesso que elas faziam, Baden-Powell escreveu então para o autor pedindo permissão para usar suas histórias como base no seu método. E é justamente por isso que os escoteiros têm cargos como Lobinho, Baloo, Bagheera e por aí vai. Mas essa não é uma história só feita de aventuras e alegrias. Desde sempre, a vida de Mowgli foi cheia de desafios. Ele ficou perdido na selva, foi expulso pelo Conselho dos Lobos, expulso da tribo dos homens e toda a sua história ele vive nesse não lugar entre o mundo dos humanos e o mundo animal. Mowgli precisa descobrir cada um desses mundos e nesse processo ele sente dificuldade para se sentir pertencente a um ou outro. O livro é recheado de poemas e canções e uma delas é Canção de Mowgli, onde o protagonista fala justamente sobre essa sensação. As duas coisas lutam em mim feito cobras que se combatem na primavera. A água sai dos meus olhos, mas eu rio quando cai. Por quê? Sou 2 Mowglis. Meu coração pesa com tudo aquilo que não compreendo. Esse entrelugar de Mowgli é também representado pela própria forma da narrativa, que une prosa, poesia, romance, contos e fábula. Os contos de Mowgli podem ser interpretados tanto como histórias que desejam passar ensinamentos aos leitores, quanto como uma alegoria da sociedade na visão do autor. E tudo isso, gente, sem deixar de celebrar e reconhecer a inteligência dos animais, como diz a professora e pesquisadora Maria Esther Maciel, que assina um dos pós-fácios da nossa edição. É inegável que os animais das histórias de Kipling são respeitados enquanto animais, ao mesmo tempo que oferecem elementos simbólicos e alegóricos para o universo humano. É sobre esse paradoxo que a obra se sustenta e, nesse sentido, pode ser tomada também como uma celebração da vida animal, humana e não humana.
Essas alegorias e jogos usados na composição da obra também são aprofundados pelo Pedro Mandagará, que assina outro pós-fácil da nossa edição e é doutor em letras pela PUC do Rio Grande do Sul. O próprio autor, Rudyard Kipling, também viveu um pouco esse entre-lugar. Inglês, nascido em 1865, ele passou sua infância na Índia Britânica. Ele iniciou sua carreira em um jornal indiano e antes dos 30 anos já conquistara o lugar de escritor mais famoso do mundo. Em 1907, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com apenas 42 anos. E ao tornar-se pai, Kipling voltou então seu trabalho para o universo infantil e foi nessa fase que ele escreveu então O Livro da Selva. Mas estamos em 2023 e é preciso dizer que Kipling é um autor um pouco problemático. Ele foi um grande defensor do nacionalismo e do imperialismo britânico, defendia mesmo, acreditava nesse projeto. É dele o poema O Fardo do Homem Branco, que glorifica a expansão imperialista, vê nela uma grande missão civilizatória. O poema mascara toda a violência da exploração e defende que cabe ao homem ocidental branco levar a civilização às nações primitivas e atrasadas. A nossa edição traz um pós-fácil escrito pela Asa Nigeri, professora e doutora em literaturas africanas, professora da PUC do Rio de Janeiro e também responsável pelas videoaulas que acompanham o livro. Ela discute as relações entre a obra de Kipling e o imperialismo britânico e faz uma leitura decolonial do livro. Aliás, gente, a famosa adaptação de Mowgli, feita pelos estúdios Disney em 1967, hoje conta com um aviso antes do início do filme nos serviços de streaming. Vejam só. Este programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas e culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. Bom, gente, esse lado mais problemático da obra, que é sempre bom ressaltar, não rouba o brilho dessa história cheia de aventura e também de como o mundo da selva é muito bem construído, com suas próprias leis, sua linguagem, seus cenários. A tradução da nossa edição foi feita pelo Jin Anotsu, autor do livro O Serviço de Entregas Monstruosas, finalista do Prêmio Jabuti. O tradutor nos contou que o seu maior desafio foi traduzir uma história de 1890 com uma linguagem acessível para uma criança de hoje em dia. Tudo isso sem perder o estilo do autor, que tem uma certa pomposidade e pegou inspiração até na Bíblia. As artes são de Júlia Debassi, artista indicado ao Prêmio Pipa 2022, o importante prêmio das artes visuais. As 50 pinturas foram feitas com tinta acrílica e a Júlia contou que a sua principal inspiração foram a fauna e a flora nativas da Índia. E ela também contou que desde criança ela é obcecada por Mowgli e por lobos. É mais uma edição em cores da Antofágica que enche os olhos de beleza. Mowgli está em pré-venda, o link está na descrição do vídeo e eu sempre falo para vocês, né, que a pré-venda é o melhor período para vocês comprarem os livros da Antofágica, porque o preço está pela metade, não vai perder a pré-venda. Depois o preço sobe e não desce mais. O projeto gráfico, que está bem especial, dessa vez ficou sob responsabilidade da Manon Bourjade. E a apresentação é da Duda e da Helena, do Pretinhas Leitoras, projeto que fomenta a literatura negra entre crianças e jovens. Mowgli é a criança selvagem mais famosa do universo das narrativas, mas existem outras que provavelmente você já ouviu falar. Aliás, esse tema ajuda a pensar as semelhanças e diferenças entre a espécie humana e as outras espécies e também ajuda a promover uma reflexão crítica sobre o próprio conceito de civilização. Você já deve ter ouvido falar do mito de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, capital da Itália. Eles teriam nascido em Alba Longa, cidade latina que hoje corresponde ao território que nós damos o nome de Roma. Vale lembrar que no seu auge, no século
século II d.C., o Império Romano reunia mais de 30% da população mundial, ou seja, foi império com I maiúsculo mesmo. Rômulo e Remo seriam netos do antigo rei de Alba Longa, que foi derrubado do trono pelo seu irmão. A mãe deles seria uma sacerdotisa chamada Réia Sílvia. E o pai deles, ninguém mais, ninguém menos que o todo-poderoso deus da guerra, Marte. O rei impostor, chamado Amulhos, certo dia recebeu uma profecia. Os gêmeos o derrubariam do trono para restaurarem o domínio do avô. Por isso, o rei Amulhos ordenou que os gêmeos fossem mortos. E essa história de tentar desviar da profecia costuma não dar certo, né? Bom, os servos do rei tiveram compaixão pelos dois bebezinhos lindos, fofinhos e rosados e os abandonaram perto do rio Tibre. Eles foram criados então por Tiberino, filho de Oceano e protetor ali do rio Tibre. Rômulo e Remo, então, sem mãe, foram amamentados por uma loba chamada Lupa. Ela tinha perdido seus próprios filhotes em uma gruta chamada Lupercal. Os meninos, crescidos, foram adotados por um pastor. Sem saber da sua ancestralidade, os gêmeos acabaram se tornando líderes ali da região que hoje é Roma. Gente, é claro, claríssimo, que a profecia se cumpriu. Os gêmeos se envolveram em um conflito com o rei, descobriram a sua verdadeira origem. Remo foi preso, Rômulo organizou o resgate do irmão e eles colocaram o avô de novo no trono. Só que depois Rômulo e Remo discutiram. Remo matou Rômulo e se tornou então o rei de Roma. O registro mais antigo dessa lenda tem 1800 anos e ninguém sabe ao certo quando essa história surgiu, nem quando ela recebeu a forma que hoje a gente encontra em alguns autores romanos clássicos. Mas certamente é uma das histórias mais lembradas quando a gente pensa em personagens humanos que foram criados por animais selvagens. O cinema, é claro, também trouxe várias histórias de crianças selvagens. O cineasta francês François Truffaut lançou em 1970 um filme chamado O Garoto Selvagem. Essa história foi baseada em um livro de um médico francês do século XIX chamado Jean Itard. O filme narra a história de um garoto do século XVIII que supostamente nunca teve contato com a sociedade. Ele não anda sob as duas pernas, não fala, nem lê ou escreve. Ele é resgatado da selva com mais ou menos 12 anos e passa a ser objeto de estudo de um médico obcecado por entender a condição humana. Esse professor quer afinal entender como que um ser humano aprende a socializar e a pensar de forma lógica e racional. O trailer do filme mostra várias cenas em que o menino se comporta de forma bem diferente daquela ditada pelas normas sociais. E esse entrelugar do protagonista, nem humano adaptado e nem animal selvagem, tem muito a ver com o Mowgli. Mas no cinema, o personagem humano criado por animais mais famoso é Tarzan. Tarzan é uma criação do escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs. Ele apresentou o personagem pela primeira vez na revista Pulp All Story Magazine em 1912 e publicou em livro essa história em 1914. Esse personagem apareceu depois em diversos outros livros, a lista é gigantesca, e também em contos avulsos. E no cinema ele foi adaptado diversas vezes, tanto para animação quanto live action. No Brasil, algumas das histórias de Tarzan foram traduzidas por escritores como Monteiro Lobato e Manuel Bandeira. Tarzan é filho de aristocratas ingleses que desembarcam na selva africana depois de um motim. Com a morte dos seus pais, Tarzan é então criado por macacos. O seu verdadeiro nome é John Clayton III, Lord Greystoke. Tarzan é o nome dado a ele pelos seus pais macacos e significa pele branca. A primeira aparição de Tarzan na tela grande foi em 1918, quando o cinema ainda era mudo, no filme Tarzan of the Apes, dirigido por Scott Sidney. E a última incursão do personagem no cinema foi no filme A Lenda de Tarzan, dirigido por David Yates. Esse filme, estrelado pelos atores Alexander Skarsgård e Margot Robbie,
ela mesma, que vocês devem estar vendo em todos os cantos por conta do filme Barbie. Teve uma bilheteria de mais de 356 milhões de dólares. Entre a primeira adaptação de 1918 e essa última, muitas outras foram feitas. E os estúdios Sony estão trabalhando em uma nova obra para o público adulto. Seres humanos que crescem longe dos seus pares parecem ser personagens que geram muito interesse no público. Então eu quero saber se vocês se lembram de outros personagens desse tipo. Podem comentar aqui embaixo, vamos completar essa lista. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!